Hoje nós temos o tema do ordinário ao extraordinário. Fala comigo, extraordinário. Que é isso, pastor? Do ordinário ao extraordinário. Muitas vezes eu e você vivemos com facilidade o ordinário, o comum, aquilo que é médio, que todos vivem. E isso é muito fácil viver o ordinário. Aí Deus falou comigo nesta manhã, eu acho que de ontem para cá, Deus falando comigo sobre este tema, e para viver o ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é natural, aquilo que o ser humano faz com facilidade, é bom. Quantos têm experimentado algo bom, diga amém? Algo comum, é bom, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho minha casa, o ordinário, a coisa acontece, glória a Deus. Mas eu tenho crido que o nosso Deus tem nos chamado para algo mais. E esse algo mais eu tenho colocado nesta noite como o extraordinário. E quando nós falamos de no ordinário, porque não exige, ou querer experimentar o extraordinário, requer algo mais, requer, diz a Bíblia, determinação, requer fé, requer confiança no Deus que você serve, requer aquela decisão e escolha. Falei, eu não abro mão, eu não cedo, eu sei que Deus tem para mim. Falo tremendamente o testemunho da irmã Roseni, diante de um vale da sombra da morte, de uma chapa quente, ela guardando, e não tenho dúvida, quem está comigo, diga amém, que ela vai experimentar o extraordinário de Deus, porque é assim que acontece. A hora que eu comecei a estudar a Bíblia, com certeza todos nós, a maioria da nossa vida, temos experimentado aquilo que é natural, aquilo que é comum, o curso natural da humanidade. E não quero dizer que isso é ruim, mas eu quero dizer para você nesta noite que tem algo mais, que o nosso Deus que nos criou, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus Senhor dos céus e da terra, é um Deus que ordena e as coisas acontecem, e é um Deus que vive numa esfera sobrenatural e extraordinária. Quem está me escutando, diga amém. Então como que nós podemos viver o ordinário? Servindo a um Deus extraordinário. Como eu posso viver, como eu repito, talvez você pensa, pastor, é ruim viver o ordinário? Depende de cada um de nós. Mas como eu posso servir a Deus no nível que Ele me chama para servi-lo? Um Deus extraordinário e soberano, um Deus de grandeza e de poder imensurável, vivendo uma vida ordinária. A Bíblia fala que na criação Ele nos fez do pó da terra. E o pó é aquilo que é o mais desprezível. O pó é o que sobra do resto dos restos. É o pó. Mas do pó, diz a Bíblia, Ele fez a sua obra-prima. Quantas obras-primas nós temos aqui, diga amém. É eu e você. E diz a Bíblia que Ele soprou sobre nós parte dEle. A essência da vida minha e sua veio de um Deus extraordinário. Então eu te pergunto, como que eu posso, ou nós podemos aceitar viver uma vida comum, rasa, superficial, nominada ordinária, servindo a um Deus extraordinário? Escuta, a conta não fecha. A hora que eu comecei a estudar, eu falei, Senhor, a conta não fecha. Se eu sirvo a um Deus extraordinário, e eu fui feito à imagem e semelhança deste Deus, Ele soprou sobre mim algo, e na criação Ele me colocou no lugar de destaque. É só você ler a Bíblia no começo, ou se não vir para os cursos da quarta-feira, estudar Panorama Bíblico, você vai estudar sobre isso. Porque quando nós aceitamos, irmãos, viver o ordinário, escuta, você tem o direito de viver da forma que você quer. Quem está me escutando, diga amém. Ninguém é obrigado a fazer nada, ainda mais comigo. É sim ou não? A Bíblia fala, é sim ou não? Mas quando nós aceitamos viver o ordinário, nós dizemos aquém daquilo que Deus tem para nós. Com certeza temos experimentado coisas boas, mas Deus tem coisa muito melhor para nós. Você crê? Fala para o irmão do lado, irmão, Deus tem coisa muito melhor para você. Não aceita viver
o ordinário se Deus tem o extraordinário para a sua vida. Então eu quero começar nesta noite de maneira muito rápida e direta, perguntando para você, como fazer para viver o extraordinário de Deus na minha vida? Como fazer para ser aquele cara fora da curva, acima da média, segundo a criação de Deus para nós? Estudando a Bíblia, um ponto muito claro, Deus falou comigo de maneira clara, eu quero trazer para você nesta noite. Muda a sua mentalidade, sai da caixa, fala para o irmão do lado, fala, irmão, sai da caixa, abre, quebra as paredes. Eu já falei aqui na igreja, que na época muito difícil, que nós mudamos do prédio de baixo para cá, 2, 3 anos atrás da pandemia, nos final de semana que nós inauguramos a parte de cima, quem lembra aquela pandemia que fechou tudo? Nós inauguramos no domingo aqui, no final de semana, sexta, sábado, domingo, não lembro mais. Na segunda saiu a pandemia e fechou a igreja. Fechou, não podia reunir mais. Eu falei, Jesus Nazareno tem misericórdia. Nós saímos de um prédio, passamos para 2, aumentamos a despesa, crendo numa palavra de Deus. Agora Deus fechou, Deus permitiu que uma pandemia saísse lá dos infernos. Vou falar da China não, que não pode falar, mas fala do inferno. Faz nós que não tem nada a ver com isso, fechar a igreja, Senhor. E eu saí de um prédio, passei para 2. Saí de 100 cadeiras, passei para 300. E saí de 300, passei para 450. E agora eu não posso nem reunir. E Deus falou comigo, sai da caixa, meu filho. Sai da caixa, sai do ordinário, passa a experimentar o extraordinário. Foi quando eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor falou para mim fazer o que eu estou fazendo. E o Senhor, na primeira semana, Senhor, a igreja é obrigada a fechar. O Senhor fecha a porta da igreja, Senhor. Ele falou, você está achando ruim por quê? Porque fechou, o povo não pode vir para a igreja. Ele falou, eu fechei a porta, mas eu derrubei as paredes da igreja. E nós passamos a experimentar, da pandemia para cá, o algo extraordinário de Deus. Eu quero animar você. Tira o seu Deus da caixa, sai da caixa. Não aceita viver menos, não vai além, mas não viva aquém daquilo que Deus chamou para viver. E o meu Deus, o Deus que eu tenho conhecido, Ele soprou sobre a minha vida, a vida de um Deus extraordinário, no pó. E nos tornamos a sua obra-prima, nos tornamos aquele que ia dominar e não ser dominado, e aquele que seria luz e sal da terra, lá na frente com a intervenção de Jesus. Então nesta noite eu quero que você entenda, para viver o extraordinário de Deus, quem ainda está me escutando, diga amém. Primeira coisa, muda a sua mentalidade, tira os seus olhos da sua limitação humana, coloca os seus olhos em Deus. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele determina, o céu se move para fazer cumprir. Então nesta noite, para entender, para vivermos o extraordinário de Deus, precisamos entender que Ele começa, escuta, primeiro mudando a mentalidade. Segundo, passando a usar, fala comigo, usar aquilo que nós temos nas mãos. Muitas vezes nós erramos, porque nós queremos ter mais recurso, mais influência. Aí vem o espírito da fantasia maligno, que eu repreendo ele praticamente todo dia na minha vida. Espírito de fantasia, aprende a fazer isso, repreende o espírito de fantasia. Sempre o que o outro tem é melhor do que você tem, sempre o dom do outro é melhor do que o seu, sempre que o recurso do outro é maior do que o seu, e você vai só vivendo aquela fantasia, se isso, se aquilo, se aquilo outro. Fecha essa porta na sua vida. Quem está me escutando, diga amém. Fecha essa porta, passa a viver, passa a entender, o que eu tenho nas mãos é suficiente para eu viver o plano e o propósito de Deus para a minha vida. É assim, porque se Deus precisasse que eu e você fosse como o outro, Deus não tinha feito o outro, tinha feito nós com o potencial do outro. É assim que funciona. Então você tem de Deus, quem está me escutando, diga amém. Uma palavra direta para você. Você tem de Deus o que você precisa para viver a sua vida, fazendo a diferença e experimentando o extraordinário de Deus. Você crê? Diga amém. É assim que funciona. Porque se você acha que você tem falta de algo é porque você não precisa. Porque se você precisar, o seu Deus não vai falhar com você. A hora que eu comecei a entender isso, eu falei, Senhor, que coisa abençoada.
quando nós nos dispomos, a chave está aqui, simples, vou te mostrar na Bíblia, a usar o que nós temos, aí nós nos posicionamos para sair do ordinário e passar a experimentar o extraordinário. A Bíblia nos fala, vários versos, quero lembrar um. Quantos lembram da história, né? Lá em João 11, quando Jesus, amigo de Maria, Marta e Lázaro, chega na situação, você conhece a história, aquele homem adoece, as irmãs mandam falar para Jesus, Jesus estava fora, ele demora a voltar, quando ele volta, Lázaro já estava morto, sepultado de 4 dias, quando lembra da história, diga amém. História tremenda, mas de repente, naquele contexto da história, Jesus chega da situação, e Jesus, abre comigo em João 11, 39, vou ler 39 e 40, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e ele dá uma ordem, olha o versículo 39, tirem a pedra, disse ele. Aí automaticamente, as pessoas que vivem no ordinário, no comum, na experiência da vida, como qualquer um de nós, e as irmãs de Lázaro não era diferente, a hora que Jesus mandou tirar a pedra, imediatamente Marta entra na história e fala, Senhor, já cheira mal meu irmão, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. É normal, irmão, eu e você pensarmos de forma comum, ordinária, que não faz sentido o que Jesus falou, tira a pedra da frente do túmulo. O povo era acostumado na época a sepultar, fazia uma cava na pedra e sepultava a pessoa ali e põe uma pedra grande na porta. Jesus chega para a multidão e fala, ó, tira a pedra da frente. O que Jesus estava querendo ensinar naquele dia para eles, entre tantas coisas? Quebra a caixa que tem prendido a sua vida. Quebra a caixa que você tem colocado o seu próprio Deus. Quebra a caixa que muitas vezes tem limitado você de viver e de experimentar algo que eu tenho para a sua vida. Você acha que Jesus não tinha condição, conhecendo a história, ele não tinha condição de orar e falar em nome do Pai, buf, quebra aquela pedra despedaçava? Quem acha que não teria condição? É mais difícil quebrar uma pedra ou ressuscitar um morto? É lógico que era ressuscitar um morto. Mas por que Jesus manda tirar a pedra? E por que as pessoas questionam? Não faz sentido tirar a pedra de alguém que está sepultado há 4 dias, que já está cheirando mal. Porque Jesus estava ensinando o princípio que eu quero trazer para mim e para você viver. Hoje, o que nós fomos criados para viver. Nós não fomos criados para mediocridade nem para o ordinário. Faz sentido? Diga amém. Vou repetir, se você quer viver, Deus te abençoe. Mas eu não aceito viver aquém daquilo que Deus tem para a minha vida. E Jesus estava ensinando lá para Marta e Maria, e todo mundo estava vendo. Tira a pedra. Porque o que eles podiam fazer naturalmente, comum, sem esforço, sem dificuldade, sem muita luta, sem muita... não faz sentido, mas eu posso. Era tirar uma pedra. Mas a hora que eles tiraram a pedra, o que aconteceu? O extraordinário de Deus entrou em ação. Diz a Bíblia, para resumir, que Jesus, diante do Pai, falou, Senhor, eu creio, meu Pai, no que o Senhor é capaz, mas para que eles possam, aqueles que estão perto de mim, sair da caixa. Tudo está escrito aqui, mas foi resumido no verso de Jesus. Para que eles possam sair da caixa. Eles já tiraram a pedra. Eles já fizeram aquilo que é comum. Aquilo que eles podiam. Aquilo que a mente consegue entender e aceitar. Debaixo de uma ordem, então tá, vamos tirar a pedra. Agora manifesta a tua glória. E diz a Bíblia que Jesus ordena a um morto que cheirava mal de 4 dias sepultado. E diz a Bíblia que o extraordinário de Deus se manifestou. Aquele morto ouviu. Aquele morto levantou. Aquele morto saiu para fora. O que é isso? Preto no branco na Bíblia. É o extraordinário de Deus agindo na vida daquela situação para demonstrar que nós somos feitos para experimentar um pouco mais do que aquilo que nós temos experimentado. Faz sentido? Diga amém. A hora que eu comecei a ver, e se você entrar na história não faz sentido. Quando Jesus falar com o morto, nem vivo a gente está escutando direito, eu já perdi boa parte da audição, ainda mais um morto, escuta nada. Aquele morto escutar e sair para fora. E a Bíblia fala que ele saiu de pé e mão atado. Eu não sei como é que o morto escuta e sair para fora de... Não faz sentido para mim. É só você ler.
Eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Deus está falando, é o extraordinário. Se você quer experimentar o extraordinário, usa o que tem na sua mão. E o que tinha na mão daquele povo que estava ouvindo Jesus? A condição de mover a pedra. Só isso, tira a pedra da frente do túmulo. Jesus poderia fazer assim, ela desmanchar, como eu disse. Mas eles moveram. E minha pergunta é para você. Você está disposto a usar o que você tem? Que é comum, que é ordinário, que é capaz, que te faz, não, esse aqui eu dou conta. Porque quando você se dispor a usar o que Deus pôs na sua mão, você se posiciona para passar a experimentar o extraordinário. E eu estou pronto para o extraordinário. Quem está comigo, diga amém. Mais um exemplo. A hora que eu comecei a ver coisa tremenda. Quando Jesus fala para Pedro, lá logo no começo da história, que ele nem discípulo era ainda, se tornou Pedro pescador, um homem ordinário, comum, perito naquilo que ele fazia, na arte da pesca, comandava vários outros, a noite inteira pescando. De repente, Jesus desafia aquele homem, faz algo diferente. O quê? Vai mais para o fundo e lança a rede. Quem lembra da história? Da grande pesca. Aí ele pode falar, mas por que Jesus fez isso? Sendo que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Jesus manda ele fazer de novo algo que sabia que ele tinha feito e não pegava nada. Por que Jesus fez isso com Pedro? Por o mesmo motivo que ele fez com a família de Lázaro. Sai da caixa, abre a sua mente, muda a forma de pensar, de enxergar o seu Deus de uma forma ordinária. Ele é extraordinário, ele atua num nível não natural, mas num nível sobrenatural. Lança a rede. E quando Pedro lançou a rede, a Bíblia fala, ele pegou a quantidade de peixe tremenda ao ponto do barco quase afundar. Ele teve que chamar os seus amigos ao lado para buscar, para poder ter condição de suportar todo o peso da pesca. Faz sentido? Quem lembra da história comigo, diga amém. Por que isso acontece? Situações como essa, para Deus demonstrar através de situações natural, ordinárias, comum, que quando nós usamos o que nós temos, e qual foi a necessidade, o que Pedro fez? Ele só fez o que ele sabia fazer, que era lançar a rede, diante de uma palavra de um Deus extraordinário, que não fazia sentido, que não tinha lógica, ele tinha fora da hora, fora do horário da pesca, no meio do sol. Ele obedeceu, ele fez o que ele podia fazer, ele usou o que ele tinha nas mãos, e ele experimentou o extraordinário. Traduzindo, ele começou a experimentar o extraordinário, porque a história da vida de Pedro demonstra que ele andou em níveis altíssimos do milagre, do sobrenatural de Deus agindo através da vida dele. Faz sentido, igreja? Diga amém. Pergunto, você como Pedro está disposto a usar o que você tem nas mãos? Em obediência a Deus, para sair do nível comum de que todos fazem. Até aqui faz sentido, eu faço. Daqui para lá não faz mais sentido, eu não faço. Ótimo, mas não julga quem faz, não julga quem confia, não julga quem tem a confiança em Deus, como a Rosenide fala, não interessa onde eu estou, Deus está comigo e eu vou sair dessa. Aí você experimenta o extraordinário como Pedro experimentou. Faz sentido, igreja? Fala glória a Deus. Você lembra quando Deus falaram aqui hoje? Mais um exemplo. Tirando da caixa as pessoas. Tirando as pessoas do ordinário, colocando no extraordinário. Quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, que ela se queimava, mas não se consumia. A sarça acesa, mas ela não se consumia. E Deus fala, Moisés, tem uma responsabilidade para você. Como assim, Senhor? Ele entende que Deus estava ali. Não, é um servicinho para você fazer. O que é? Você vai tirar meu povo, nação de Israel, que está cativo no Egito. Por 400 e tantos anos estava cativo lá, se eu não me engano. E vai levar eles para uma terra que eu prometi, que é Canaã. Qual foi a resposta de Moisés? Quem lembra? Quem lembra, irmão? Você está doido, Senhor, traduzindo. Quem que sou eu? Olha comigo aqui, o que é que Moisés respondeu? Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Quantas vezes eu e você, vivendo uma vida confortável, ordinária, comum, respondemos a Deus da forma que Moisés respondeu, quem sou eu? Eu sou. Deus falou que ele leva na mão, e com ele você fará os sinais milagrosos.
E quem conhece a história de Moisés e toda a saída do Egito, do cativeiro para Canaã, você vai ver que aquela vara, aquele pedaço de pau, galho de árvore, se tornou o símbolo de autoridade, de poder, se tornou o símbolo do extraordinário, a vida, usando através da vida de Moisés. Faz sentido, igreja? Diga amém. Então, a hora que eu comecei a ver, eu falei, Senhor, então nós precisamos entender. Entenda isso, igreja. Deus já pôs na sua mão o que você precisa para cumprir o seu plano e propósito de vida. Fala para o irmão do lado, irmão, você tem nas mãos. Pode ser o símbolo somente do que Moisés tinha, no deserto, sozinho, com um pedaço de pau na mão. Mas se Deus falou que você tem o que você precisa, você tem o que você precisa. Usa, muda a mentalidade. Tira Deus da caixa, tira a sua vida de uma caixa limitadora humana e usa aquilo que Deus te deu e você vai passar a experimentar o milagre de Deus. Você crê nisso? Fala glória a Deus, porque vai facilitar a sua vida. Olha o que o salmista diz, lê comigo Salmo 34, versículo 10. Olha aqui, lê no telão. Os leões podem o que, irmão? O que diz a Bíblia? Passar necessidade. Traduzindo, está no mato, o pai ou a mãe, a caça não foi boa, pode até passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, quantos têm buscado a Deus, diga amém. Eu sugiro a você, busca de todo o coração, com toda a sua intensidade, com toda a sua fé, com toda a sua convicção, disposição, perseverança e confiança, porque a Bíblia fala, porque aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Traduzindo, um pedaço de ar vai resolver o seu problema, irmão. Um galho de pau vai resolver o seu problema. E foi isso que Moisés usou e o destacou diante de Faraó. E toda a história, até para abrir o último, o rio, como é que chama lá? Foi o Jordão ou o mar com a vara? O Mar Vermelho. Até para abrir. Como? Joga. Quando Deus entra na sua história de vida. Então, se você crê que aqueles que buscam o Senhor não têm falta, fala, eu creio. Você crê mesmo? Então por que você está desesperado? Que você só está com um galho de árvore na mão e você tem que entrar diante de Faraó e tirar 2 milhões de pessoas do cativeiro? Se você crê que você tem o suficiente, se você crê que o seu Deus não vai deixar faltar nada para você, se você crê nisso de verdade, declara sobre a sua vida, eu tenho o que precisa para eu cumprir um plano e o propósito de Deus. É o que eu tenho experimentado nesta igreja, irmão. É o que nós como igreja temos experimentado. Muitos têm chegado para mim e falou, pastor, igual o Marcelo falou para mim, eu fiquei sabendo hoje, é sobrenatural, experimentado algo que de repente acontece. Por quê? Porque o Deus do sobrenatural, o Deus do extraordinário, age na vida daqueles que creem, daqueles que perseveram, daqueles que confiam, daqueles que não abrem mão, daqueles que não retrocedem em nome de Jesus. Se você crê, declara, eu tenho o que precisa. Ora sobre a sua casa, sobre a sua família, fala, eu tenho o que precisa, meus filhos têm o que precisam, a minha casa tem o que precisa. Declara que os recursos que você precisa, você tem. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Declara as conexões que você precisa, já estão sendo geradas nos céus. Declara que você tem a sabedoria que você precisa, que você tem a força que você precisa, que você tem o favor e a graça que você precisa. O grande problema meu e seu, grava aí, estou terminando, mas é importante. Eu quero que você saia daqui nesta noite, não vivendo mais o natural, o ordinário, o comum, a mediocridade, mas sendo desafiado por Deus a experimentar o sobrenatural, o extraordinário. Mas o grande problema nós é que nós mesmos nos limitamos, nós mesmos nos desqualificamos. Muitas vezes nós falamos, como eu disse, se eu fosse fulano ou se eu fosse ciclano, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse mais capaz. E muitas vezes o que sai da nossa boca é o que saiu de Moisés, e para ali, quem sou eu? Como que eu poderia fazer? As pessoas não vão me ouvir, as pessoas não vão me respeitar. Não lembra disso, não grava isso, não recebe isso. Se Deus te chamou, Ele te capacita e vai ministrar sobre a sua vida. Você crê, igreja? Diga amém. Então responda. Usa o que tem nas suas mãos. Porque nós não servimos a um Deus comum.
Diz a Bíblia, nós servimos a um Deus extraordinário e sobrenatural. Não tem como servi-lo com a mentalidade comum, limitadora pelas circunstâncias. Então, quebra isso na sua vida. Coloque a Deus à disposição de tudo aquilo que Ele tem te dado. Quando Deus soprou sobre nós, eu anotei aqui, Ele soprou sobre nós a condição de vivermos o extraordinário quando nós dependemos dEle e não faz sentido para os outros. A hora que eu falei, Senhor, então quero te perguntar nesta noite, já terminando, quantos querem viver o extraordinário de Deus? Diga amém. Então grava isso, busca a Deus, grava isso, dependa dEle, grava isso, tira o seu Deus da caixa. Grava isso, é as verdades do Senhor. Não despreze o pouco que está nas suas mãos. Começa a usar o que está nas suas mãos. Como eu disse no começo, não espera ter mais, ser mais, para poder agir. Não faz isso. Quantas pessoas que, no contexto da igreja, que algumas vezes eu peço para as pessoas, você pode dizer, não pastor, não tem como. Aí eu penso, puxa, só você que não enxerga. Porque é tão notório. Você já olhou isso para as pessoas? Eu olho para algumas pessoas e falo, puxa vida, é tão notório o potencial de Deus, a capacitação de Deus, a força e a graça de Deus, e as pessoas estão esperando ter mais ou ser mais para poder fazer algo. E muitas vezes você passa a sua vida inteira no ordinário, muito aquém daquilo que Deus tem para você. Terminando, quantos lembram do milagre da multiplicação, da primeira multiplicação? 5.000 homens comeram, Jesus ali com seus discípulos. Quem lembra disso? Está relatado lá nem lembro mais onde está, quem me ajuda? Em João 6. Quando Jesus chega para os discípulos com a intenção de tirar eles da caixa, com a intenção de fazê-los a viver e experimentar o extraordinário. Falou, em vez de você mandar o povo embora, dá a vocês mesmos de comer. Quando você lembra da história? Só lê lá em João depois 6. E os discípulos se desesperam. Por quê? Porque era confortável viver no comum, no natural, no ordinário, na mediocridade. Não, Senhor, você já fez muito por eles, manda eles embora que se vira. E Jesus falando, eu quero quebrar a caixa. Eu quero quebrar a mentalidade fraca, limitadora de vocês, do ser humano. Dá a vocês de comer. E Jesus desafiou isso como? Me dá nas minhas mãos o que você tem. Quem lembra? Aí ele falou, não Senhor, mas não resolve. E não resolvia mesmo, para quem tem a mentalidade ordinária. Como que 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000? Homens, mulher e criança, um total de 15.000, falam os estudiosos. Como? Não faz sentido. Mas não faz sentido a mentalidade ordinária humana limitada. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus ele é sobrenatural, Ele é soberano, Ele é extraordinário, e eu vivo na perspectiva dEle, porque Ele soprou isso sobre mim, eu vou fazer o que Jesus falou para os discípulos fazer. Me dá o que você tem. E graças a Deus, eles romperam a barreira da limitação do ordinário, aquilo que não fazia sentido mesmo, não tem como 5 pães e 2 peixes alimentar esse tanto de gente. Não faz sentido, eu sei disso. Jesus falou, eu sei disso. Mas saia dessa mentalidade limitadora e me entrega o que vocês têm. E eles entregaram. E aquela multidão experimentou o sobrenatural, o extraordinário, que 15.000 pessoas comeu de um punhado de alimento que cabia na mão de uma pessoa. Faz sentido? Fica em pé comigo onde você está. Jesus naquele ato quebrou a mentalidade. Quando ele desafiou aqueles irmãos, só nesse contexto. Então a chave nesta noite, eu quero que você feche os seus olhos. Meu desejo é ministrar sobre a sua vida. Eu não quero que você ponha aquela expressão, escuta aqui, de olhos fechados para não distrair. O chapéu onde a sua mão não alcança, não é isso que eu estou falando. Estou falando de algo interior, de uma convicção daqueles que são filhos de Deus. Feito à imagem e semelhança do Senhor, comissionado por Ele a trilhar caminhos altos, comissionado por Ele a ser luz e ser sal e fazer a diferença, comissionado por Ele a experimentar a diferença, que fala Malaquias 3,18, de servir a Deus e não servir a Deus. É isso que eu estou falando nesta noite, é isso que te leva a sair da vida ordinária, comum,
medíocre que passa desapercebido para uma vida extraordinária fazendo a diferença. Então eu quero que você nesta noite saia daqui com esta convicção. Fala: Senhor, eu quero experimentar o extraordinário. Não porque é confortar, porque não é, irmão. Passar a viver experimentando o extraordinário, principalmente no começo, exige de você uma confiança, uma perseverança que vai muito além do que você está acostumado a viver. Mas quando você passa a confiar, como Pedro entendeu logo no começo da história: eu sei que não tem peixe, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele experimentou o extraordinário. Que nesta noite você possa ser norteado, conduzido, dirigido pelo extraordinário de Deus. E saber que quando Deus te chama, Ele te capacita. Então é simples nesta noite. Eu quero fazer uma oração antes da gente cantar a última canção, fechando o nosso culto. Se você de alguma forma tem sido incrédulo quando Deus te desafia para o extraordinário, e perder a bênção, como aquele jovem da Bíblia perdeu, o jovem rico. Deus falou com ele: você já tem feito coisa boa? Ele falou: tem feito tudo isso que o Senhor me fala desde a infância. Ele falou: que coisa boa, você tem sido um exemplo, vivendo o que o homem comum, certo, sensato, honesto vive. Mas eu quero te levar para um outro nível. Ele falou: glória a Deus. Foi: então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E ele não teve coragem, e ele não experimentou o extraordinário de Deus. Mas se você entende que você tem a disponibilidade e o desejo de experimentar o extraordinário, peça a Deus: perdoa, Senhor, que algumas vezes eu tenho agido como aquele jovem rico e tenho duvidado que eu possa experimentar o extraordinário, mesmo abrindo mão da segurança que o dinheiro me dava. Ele tinha a segurança dele, não era em Deus, era no dinheiro que ele tinha. Então fala: Senhor, me perdoa. Fala: Senhor, me perdoa por muitas vezes limitar na minha mente, não só a minha vida, mas o Deus que eu sirvo. É assim que funciona o perdão. Você pede perdão e Ele te perdoa. E começa a declarar sobre a sua vida. Fala: Senhor, eu tenho o que precisa, o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, então eu tenho o que precisa. E se eu acho que eu não tenho algo, é porque o Senhor não deu, é porque não estou precisando. Porque a hora que eu precisar, o Senhor vai me dar. É assim que funciona, para nos posicionar, para experimentar o milagre, para experimentar o extraordinário de Deus. Então, se de alguma forma Deus tem desafiado você, como tem feito na minha vida, põe a mão no seu coração. Eu vou orar em concordância de fé no nome de Jesus, que nesta noite nós estamos abertos, Senhor, para dar ouvido à tua voz e aceitar o desafio e sermos sal, sermos luz e fazermos a diferença, e não mais vivermos de forma humana, rasa, superficial, natural, ordinária e medíocre, Senhor, que muitas vezes somos forçados a viver. Aceitamos o desafio do extraordinário de Deus se manifestando em nós e através de nós. Por isso nós te buscamos nesta noite. Por isso, Senhor Deus, nós quebramos a caixa que tem prendido os nossos pensamentos e sentimentos. E nós lançamos a nossa confiança no Senhor, como tantos exemplos bíblicos que nós ouvimos e tantos outros que teriam. Que nesta noite cada irmão presente neste lugar possa estar claramente ouvindo a tua voz, do desafio de um nível mais alto, de um nível, Senhor Deus, diferenciado, que o Senhor tem chamado cada um de nós. E eles possam começar a utilizando aquilo que eles têm, segundo o teu chamado. Dons, talentos, recursos, eu não sei. Utiliza aquilo que Deus te deu e fala: se Deus me deu, é o suficiente. Eu declaro que cada um de nós seremos aquilo que o Senhor falou que a gente seria. Nós chegaremos aonde o Senhor falou que a gente chegaria. E nós faremos aquilo que o Senhor falou que nós faríamos em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Quem está comigo, diga amém. Quem recebe a palavra do Senhor, aplauda a presença dele. Você está respondendo a Ele nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos cantar uma canção. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é
ti, comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia! Pode aplaudir a presença de Deus. Nada, 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 nada é impossível se você crer em nome de Jesus. Nada é impossível se você crer em nome de Jesus. Quem está comigo, crendo que Deus nos plantou nesta região com um propósito, diga amém. E o propósito que a gente possa impactar e fazer a diferença, escuta. E você sabe quando isso vai se cumprir, irmão? Quando nós saímos da mediocridade, da rasura, do ordinário, e passarmos a experimentar e viver o extraordinário. Então, antes de terminar, pergunta para o irmão do seu lado: você está nessa conosco, irmão? Em busca do extraordinário de Deus? Pergunta: você está conosco? Porque se você está, é questão de tempo para Deus cumprir. E Deus falou muito conosco sobre o impacto desta região. Mas nós temos que nos posicionar primeiro, como homens e mulheres da Bíblia se posicionaram e fizeram a diferença. Amém? Terminando então, quero lembrar você que a nossa cantina vai estar funcionando. Hoje a equipe de música de novo. Pelo que eu entendo, nós temos caldo de creme de milho, caldo de feijão por R$10, já incluso o refri, eu não sei. Normalmente já é incluso o refri. Então, se você quer fazer um lanchinho antes de sair, antes de ir embora, passa ali. Você pode tanto comer quanto levar nas embalagens de isopor para casa, para comer em casa, abençoando a equipe de música que estão atrás de recurso para melhorar algumas coisas. Então estamos terminados. Dá um abraço no irmão do seu lado, fala: vai na bênção, vai na paz, viva o extraordinário de Deus.